Hebreus 5, 11 a 14. Bom, vocês acharam? Vamos à leitura, então, no texto. O texto vai dizer assim para a gente. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus Santo e Bendito, Pai, aqui estamos diante da sua palavra, Pai, inspirada, Pai, inerrante, infalível, Pai, louvamos ao Senhor por ela, Pai. Pai, pedimos ao Senhor que agora, Pai, tendo nós lido a sua palavra, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a entendê-la, Pai, a abrir as nossas mentes e corações para entendê-la por meio do seu Santo Espírito e praticá-la também por ele, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, para a gente entender essa passagem aqui, é fundamental para a gente entender um pouco do contexto, da situação ali dos crentes para os quais o autor aos Hebreus escreve, né? Qual era a situação que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo, qual era o contexto, melhor dizendo, né? Do público para o qual o autor aqui aos Hebreus ele escreve. Nessa carta aos Hebreus aqui, até hoje não se sabe exatamente o autor dessa carta, é muito debatida a autoria dessa carta, né? Alguns querem que é Paulo, outros querem que é Lucas, enfim. Mas o ponto é que o autor aos Hebreus, aqui eu vou me referir ao escritor como o autor aos Hebreus, ele vai escrever essa carta aqui muito provavelmente para cristãos judeus que tinham acabado de se converter ali do judaísmo para o cristianismo. E qual é o ponto? Por causa dessa conversão, né, em face dessa conversão, aqueles crentes judeus, né, estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo ali, sendo insultados, né, sendo expulsos do templo, sendo expulsos da sinagoga, alguns sendo presos, né, outros sendo privados ali das suas famílias, né, tendo ali os seus bens expoliados, tudo isso como consequência dessa conversão do judaísmo para o cristianismo. E aí, o que estava acontecendo? Tendo em vista, ou em face dessas circunstâncias difíceis, né, agora que eles estavam passando de sofrimento, por conta da conversão, eles estavam sendo tentados, esses crentes aqui hebreus, a se voltarem de novo para o judaísmo, a voltarem atrás, a retrocederem. Então, o ponto é esse. Por causa do sofrimento, né, como consequência da nova fé cristã, eles estavam aqui sendo tentados a retrocederem, a voltarem atrás, a abandonarem o cristianismo e voltarem para o judaísmo, né, a flertar de novo com a antiga fé judaica. E qual é o ponto aqui do autor aos Hebreus? O autor aos Hebreus, praticamente, ele passa a sua carta, né, exortando, né, ensinando, exortando e chamando a atenção daqueles crentes para que eles não voltassem ao judaísmo. A ideia é que voltar ao judaísmo antigo, mesmo por causa da perseguição, era um retrocesso, era um andar para trás. E o ponto é que voltar ao judaísmo era andar para trás, era retroceder, uma vez que Cristo é superior ao antigo judaísmo. Cristo, a nova fé cristã e Cristo, ele é muito superior àquilo que eles já tinham abandonado, que era o judaísmo e aquelas instituições, né, antigas, né, lá do Antigo Testamento, né? Então, qual é o ponto aqui? O autor, aos Hebreus, ele vai demonstrar que todas aquelas antigas instituições, né, como o tabernáculo, por exemplo, como o sacerdócio levítico, né, como aquele antigo sistema sacrificial, ficaram para trás. E que Cristo, ele cumpre tudo isso. Todas essas coisas eram sombras, né? Eram tipos, eram figuras que apontavam para Cristo. Então a ideia é: Cristo é melhor, não faz nenhum sentido retroceder, voltar atrás para aquilo que era inferior. Então, se você ler a carta aos Hebreus,
o tempo todo, a tese principal desse autor aqui aos Hebreus é dizer assim, ó, Cristo é melhor, Cristo é superior. Por exemplo, lá no capítulo 1, se vocês lerem o capítulo 1, né, lá, e Cristo ele é retratado por esse autor aqui aos Hebreus como superior aos profetas. Lá no capítulo 2, por exemplo, Cristo ele é retratado como superior aos anjos, por exemplo. Lá no capítulo 3, Cristo ele vai ser retratado ali, em todo o capítulo, como superior a Moisés, por exemplo, considerado, ele vai dizer lá como digno de maior glória e maior honra do que Moisés. Lá no capítulo 4, por exemplo, Cristo ele é retratado como superior ao antigo sacerdócio levítico. Lá no capítulo 8, ele vai dizer que Cristo ele é um mediador de uma superior aliança, né? E lá no capítulo 9, ele vai dizer que Cristo é retratado como ministro de um tabernáculo superior. Então, reparem que o ponto aqui é mostrar que Cristo é sempre melhor. E ele vai trabalhar nessa passagem aqui o tema da imaturidade, né? Da imaturidade espiritual daqueles crentes hebreus ali, né? Aí ele vai dizer que, uma vez que Cristo é superior, né, voltar atrás, voltar para o antigo judaísmo, era um sinal de não só de retrocesso, mas de imaturidade. A ideia de que eles ainda não tinham aprendido o suficiente, né? Eles não avançavam na vida cristã, eles não progrediam na vida cristã, eles não andavam para frente, eles estavam sempre lentos. Ele vai trabalhar essa ideia aqui de lentos para aprender, sempre engatinhando na fé como bebês ali espirituais. Essa é a ideia. Então ele vai demonstrar isso, né? A carta aos Hebreus é uma grande demonstração, é uma grande exortação ao avançar na vida cristã, na caminhada cristã. Tanto é que ele vai se utilizar ali ao longo do texto, né, do livro, né, da carta, melhor dizendo, de uma série de expressões. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, esforcemos-nos, conservemos-nos, desembaracemos do pecado, né, abandonemos os ensinos elementares. A ideia é assim, cresçam, amadureçam, progridam. Essa é a ideia, né? Então, basicamente, o autor aos Hebreus vai trabalhar com essa ideia de que é possível que mesmo crentes verdadeiros, e ele não trata esses crentes como falsos crentes, ele trata como crentes, mas que estavam ali vagarosos, né, no caminhar da fé, no conhecimento de Cristo. É possível que mesmo crentes verdadeiros sejam, em alguns momentos da vida, lentos para aprender ou passem por momentos de dificuldade, né? A nossa própria confissão de fé de Westminster, o símbolo de fé, trabalha com essa ideia de que existem crentes mais maduros e menos maduros, como existem igrejas mais santas e menos santas, né? Então, a ideia de que existem de fato crentes mais maduros e que outros, né? E isso depende muito da maneira como um crente, por exemplo, lidar com os meios de graça, por exemplo, com a oração, com a leitura da palavra, tudo isso, ou com frequência, né, ao culto ao Senhor. Então, repare que é possível que mesmo crentes verdadeiros sejam crentes, mas ainda sejam necessitados aí de uma maior profundidade na sua vida cristã. Então, o que de fato comprova, né, que nós somos maduros espiritualmente, né? O que a gente deve fazer para lidar ou para desenvolver uma vida espiritual madura? Todas essas perguntas a gente vai tentar responder agora a partir aí do versículo 11, tá? Eu vou pedir para os irmãos então me acompanharem aí. Do versículo 11 em diante, a gente vai entender como que o autor aos Hebreus trabalha com essa ideia da imaturidade muito forte aqui no texto desses crentes aqui com relação ao conhecimento de Cristo. Essa é a ideia. No 11 ele vai dizer assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, reparem, meus irmãos, que o texto começa dizendo assim, olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer. É a primeira expressão aí, né? Qual a ideia? Ao longo de toda a carta aos Hebreus, né, como nós vimos, o autor está trabalhando com a ideia de que Cristo é superior, de que Cristo é melhor. E aí ele chega no capítulo 5, versículo 11, e é como se ele parasse, né, de maneira abrupta, de maneira inesperada, e dissesse assim, olha, eu tenho muito mais a falar sobre esse assunto, mas sobre esse assunto eu não posso continuar, porque vocês estão sendo lentos, né, tá? Aqui a ideia de tardios para ouvir. Vocês não estão preparados para ouvir sobre esse assunto, né? Esse assunto é complexo demais. A pergunta é, que assunto era esse? É como se você estivesse conversando com alguém e você parasse e falasse, olha, não dá para conversar com você sobre isso, isso aqui é complexo demais para você. E qual era o assunto, né? Ele fala isso, né, essa ideia de que eu tenho muito mais a dizer no versículo 11.
Então, esse assunto é o que ele tem tratado do versículo 1 ao versículo 10 desse mesmo capítulo. Estava falando disso antes, né? E qual era esse assunto aqui, né? Se você for ler o capítulo 5, do 1 ao 10, que é o que vem anteriormente aí, a nossa passagem, ele está falando aqui de Cristo, o tema é Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? O autor aos Hebreus está falando sobre Melquisedeque. E ele para no momento e diz assim, olha, a respeito de Melquisedeque, desse personagem aí, eu tenho muito mais a dizer. Eu tenho a relação entre Melquisedeque e Cristo, eu tenho muito mais a dizer, mas isso é complexo demais para vocês. E a gente sabe que Melquisedeque, ele é um personagem muito misterioso, né? A gente, ele aparece apenas 2 vezes lá no Antigo Testamento, ele aparece lá em Gênesis 14, né? Passagem lá de Abraão, que Abraão vai para uma batalha, né? No Vale de Sidim, ali. Ele derrota os reis ali, né? E aí esse Melquisedeque aparece para Abraão e entrega a Abraão pão e vinho, né? E Abraão, ele vai abençoar, né? Ele vai lhe dar o dízimo, melhor dizendo, né? De tudo ali. E qual era a dificuldade do povo ali, dos leitores hebreus ali? Porque esse tema, até mesmo para eles, o tema de Melquisedeque, era pouco familiar. Eles conheciam muito bem, por exemplo, o sacerdócio segundo a ordem levítica, que o Antigo Testamento fala muito disso. Levítico, por exemplo, né, aí o Antigo Testamento. Mas sobre Melquisedeque é só em Gênesis 14, quando ele aparece ali naquela ocasião para Abraão, e no Salmo 110. Então reparem que esse Melquisedeque aparece pouco, então eles eram muito pouco familiarizados com esse Melquisedeque. Então o autor aos Hebreus aqui, ele está tentando fazê-los mais familiarizados com Melquisedeque. Essa é a ideia. Tentando mostrar como que Melquisedeque apontava para Cristo. E eles não conheciam tanto Melquisedeque, né? Então a ideia é eu tenho muito mais a dizer sobre Melquisedeque. Eu quero mostrar como Melquisedeque aponta para Cristo, como Melquisedeque fala de Cristo, né? Mas a ideia, essa teologia de Melquisedeque é profunda demais. É profunda demais para vocês, e é uma teologia muito avançada demais. Vocês estão lentos para aprender, vocês estão vagarosos para aprender. Então reparem que esse era o estado espiritual daqueles crentes. Um estado espiritual de fato vagaroso, eles não progrediam na fé. E ele vai dizer aí no texto, os irmãos podem me acompanhar, que essas coisas eram também difíceis de explicar, é o que ele continua dizendo aí. A ideia aqui não é que, quando ele fala que é difícil de explicar, não é que o autor aos Hebreus ele tem uma dificuldade assim, de ensinar essa doutrina, ou de falar de Melquisedeque. A dificuldade não estava em quem estava explicando, né? A dificuldade estava no ouvinte. A ideia de que eles eram, de fato, para eles era muito difícil acompanhar o raciocínio, né? Acompanhar ali o conteúdo, absorver o conteúdo. Essa é a ideia. A ideia é mais ou menos a seguinte, né? Por exemplo, em qualquer processo de aprendizagem, por exemplo, né? Se você parar para pensar, você nunca consegue aprender um assunto avançado demais se você não tem um pré-requisito ali, uma coisa mais básica, né? Por exemplo, como é que você vai ensinar cálculo 3, né? Matéria de engenharia para quem não sabe ainda fazer conta de somar e diminuir, né? De subtração e adição, por exemplo. Então, repare, a ideia e a crítica do autor aqui é que eles não conseguiam aprender, aquilo era difícil demais para explicar, porque eles eram como crianças ainda que não sabiam nem ler direito. Então a ideia é como é que vocês vão aprender coisas difíceis se vocês não sabem nem ler direito, né? Então a ideia é assim, eu não posso continuar nesse assunto de Melquisedeque, que era um assunto profundo, que vocês ainda estão engateando no conhecimento, vocês ainda estão vagarosos no conhecimento, né? E é o que ele fala depois, porquanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. A ideia aqui de tardios é esquecidícios. A ideia de que, sabe aquela pessoa que você fala, e ela entra no ouvido e sai no outro? Mais ou menos a ideia é essa. A pessoa lenta de aprender. E repara que não se tratava aqui de uma dificuldade, por exemplo, comum. Tem pessoas que têm mais dificuldade de aprender do que outras. É natural que você tenha, talvez, uma dificuldade maior do que alguém. Mas a ideia aqui não é dessa dificuldade comum que se espera. A ideia aqui é de que essa incapacidade, essa lentidão de aprender era movida muito mais de maneira deliberada. A ideia de que isso era movido de fato, pela indiferença, pela preguiça, pela falta de diligência, pela negligência daqueles crentes. Essa é a ideia. Então, reparem que o autor aqui, aos Hebreus, ele não está criticando, por exemplo, um escândalo dentro da igreja, como Paulo, por exemplo, critica lá em 1 Coríntios. Ele está criticando não um escândalo público, né? um pecado, um grande pecado cometido ali, por exemplo, relacionado a algum pecado sexual, por exemplo.
Ele está criticando muito mais essa atitude de indiferença, essa atitude de relaxamento, essa atitude de apatia daqueles crentes, de omissão, né, de displicência daqueles crentes. Então, essa é a ideia. Eles estavam, de fato, ali estagnados ali, né? Então, esse é o ponto. Eles estavam, de fato, parados por negligência, por omissão, esse é o ponto. E qual é a aplicação que a gente tira para a gente, né? Repare que muitas vezes esse pode ser o nosso problema, né? A gente pode olhar para a gente e de fato falar assim, eu sou uma pessoa boa, né? Eu nunca traí minha mulher, eu nunca, sei lá, eu sou um cara correto, eu obedeço às leis, eu faço tudo direitinho, eu na igreja, por exemplo, dou um bom exemplo. Mas repare que isso é bom, legal, mas isso não significa que você seja um crente necessariamente maduro. Porque se você é displicente com as suas obrigações pessoais, por exemplo, no seu devocional, sabe? A gente sabe que a nossa rotina, todo mundo aqui é uma rotina pesada, uma rotina que você tem afazeres do trabalho. Mas o ponto é, qual é a dedicação que a gente tem dado a Deus naquelas coisas que a gente tem pouco tempo para fazer, né, teoricamente. Por exemplo, se eu chego cansado em casa, de noite, será que eu tenho de fato dado aquele tempinho que a gente sabe que é necessário para o nosso amadurecimento espiritual? Será que eu tenho reunido a minha família, por exemplo, e cultuado ao Senhor no lar, feito culto doméstico? Então, essa é a ideia. Reparem que muitas vezes falta em nós uma atitude deliberada, né, de fazer. Reparem que o que o autor aos Hebreus critica aqui é o não fazer, é o relaxamento, é a displicência. Reparem que não é um pecado público, grave, aqui no meio, ou moral, né? Digamos, é uma atitude de indiferença, de omissão, de negligência. É o pecado por omissão. Pode pecar por duas formas, né? Ou por omissão, né? Fazendo o que não se pode fazer, ou não fazendo o que se deve fazer. Repare que o mandamento lá, os mandamentos, eles falam também sobre essas coisas. A gente deve, o que não se deve fazer, a gente pecar pelo que a gente não se deve fazer, a gente faz, e pecar por meio daquilo que a gente deveria fazer e não faz. Então, essa é a crítica do autor aos Hebreus. Então, essa é a ideia. Né? De modo que essa é a ideia. Né? Um crente maduro, portanto, é um crente que, de fato, se esmera na palavra do Senhor, principalmente os homens de casa, né? Nós sabemos que os homens são aqueles que são chamados à liderança do seu lar, por exemplo. São aqueles que são chamados a reunir a sua família. Então, se você, por exemplo, percebe, porventura, né, os seus filhos de maneira relapsos, né, com a leitura da palavra, é o dever do homem, do pai, chamá-los a atenção, ou os seus filhos, ou a sua esposa, enfim, guiar a sua família, perceber os pecados, por exemplo, não somente os seus, mas os da sua família, e corrigi-los. A ideia de tomar a frente, de liderar, de fato. Repare que muitas vezes os homens são muito apáticos, né? É o grande problema de Adão, né? Lá na tentação, né? Onde estava Adão ali, quando a serpente estava conversando com Eva, né? Repare que o problema de Adão era um problema de omissão, né? Um problema de negligência. Ele é um cara que estava ali ausente onde deveria estar presente. Então, repare que essa ideia, né? Então, por exemplo, um crente maduro é um crente que deseja congregar, deseja estar no meio do povo do Senhor. Ele é um crente que deseja, de fato... E repare que esse era um... Falei mais à frente, né? Esse autor vai criticar aqueles crentes quando ele fala assim, olha, não deixei de congregar como é costume de alguns. Repara que era tanta a ideia da imaturidade ali, eles vinham ao congregar, né, ao estar no culto ao Senhor, no culto público ali, no dia do Senhor, como algo meramente opcional. Repara, o crente maduro é aquele que sabe, né? Aquele que programa a sua vida, a sua rotina, a sua semana para o domingo, né? Pensando no que naquele dia é o dia do Senhor. Tem que me programar para aquele dia. Então, essa é a ideia, tá bom, meus irmãos? E aí, continuando no texto aí, né? Aliás, uma frase que eu trouxe aqui também, do Charles Spurgeon, né? Ele fala assim, a fé que não leva você para a igreja, provavelmente não levará você para o céu. Interessante, né? A fé que não te leva para a igreja é uma fé falsa, né? Porque uma fé verdadeira, ela te leva para a igreja, te leva a adorar o Senhor, te leva a estar com o povo de Deus. Então, se você diz que tem fé, mas você negligencia o culto, a Assembleia dos Santos, essa ideia, essa fé talvez não te leve para o céu, não, talvez não seja uma fé tão verdadeira assim, essa ideia. E no versículo 2 ele continua dizendo assim, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não
de alimento sólido. Então, repare que ele começa dizendo aí, né? Quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, né? É interessante, né? Que a ideia de que aqueles crentes já não eram neófitos na fé. Eles não tinham ali pouco tempo de crentes, né? Eles não eram crentes assim que se converteram há um mês atrás, ou há uma semana atrás, ou mesmo há alguns meses atrás. Eles eram crentes quando ele fala assim, com efeito, atendendo ao tempo decorrido, né? Que, olha, já se passou tanto tempo e vocês ainda estão engateando na fé. Vocês estão devagar na fé, né? Então a ideia era essa. Então o que ele estava esperando ali daqueles crentes é um processo comum de amadurecimento. Era um processo comum de crescimento, né? Essa é a ideia, né? Ou seja, ele fala aqui, né? Quando vocês já deviam ser mestres, né? Então a ideia é que vocês já deveriam ter se graduado. Já deveriam estar ensinando, e quando vocês já deveriam estar ensinando, vocês precisam aprender de novo. Então a ideia é que vocês precisam se matricular de novo, quando vocês já deveriam, pelo tempo decorrido, estar ensinando, estar sendo terem sido formados de mestres, doutores, essa a ideia ali, né? Ou seja, vocês passaram muito tempo sentados, já estão aí há muito tempo, né? Então reparem que, mais ou menos como aquele crente, né? Que todo mundo conhece um, né? Que está na igreja há muito tempo, mas você não... Ele está sempre ali de corpo presente só, ele nunca amadurece. Ele está ali, aquela pessoa que está tanto tempo na igreja, mas quando você conversa, quando você conhece, né? Você vê que talvez essa pessoa nem um crente verdadeiro possa ser. Né, porque a pessoa que está ali cumprindo um ritual, né, cumprindo ali um protocolo, uma agenda, que para ele é legal estar ali no domingo, você não vê desenvolvimento na fé. Então, reparem que a ideia é mais ou menos essa: olha, vocês já deveriam estar ensinando, vocês ainda estão engatinhando na fé. É essa a ideia, né? Ele ia falar assim, né? Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares, né, dos oráculos de Deus. Quando ele fala aqui, né, novamente, repara que ele usa essa expressão duas vezes aqui, né? Novamente e de novo. A ideia de que aquilo que esse autor está tentando ensinar a eles, sobre a ideia de Melquisedeque aqui, não era algo novo para eles. Era uma coisa que ele já tinha falado, eles já tinham ouvido sobre esse assunto, eles já tinham ouvido sobre as doutrinas, mas eles nunca de fato absorviam, de fato aprendiam, traziam para si, para as suas vidas, para a prática das suas vidas. Essa é a ideia, né? Quando ele fala assim, né, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Interessante essa ideia, né? Porque essa ideia de princípios elementares aqui, ele usa essa expressão aqui no grego, né? É uma palavra chamada stoikeia, né? Essa palavra era muito comum na época, né? Conhecida na antiguidade lá. E essa palavra aqui, né? Essa expressão, né? Princípios elementares, lá no original, essa palavra stoikeia, era usada toda vez que alguém queria se referir a alguma coisa muito básica, muito principiante, muito elementar, por exemplo. Por exemplo, lá as primeiras letras do alfabeto, lá, ABC no grego, lá eram chamadas de stoikeia, né? O que a gente chama hoje de beabá, o ABC. A ideia era, esses são os princípios elementares. Ou, por exemplo, na questão da música, por exemplo, né? Essa palavra também era utilizada para descrever ali as primeiras notas musicais, aquilo que era de mais básico, de mais simples, né? Por exemplo, lá na filosofia, né, essa palavra também era usada para descrever ali os princípios da ética, aquilo que era de mais básico ali. Então, reparem que a ideia, e ele ia falar, né, que eles deveriam aprender novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus. Essa ideia aqui de oráculos de Deus, essa expressão, é uma expressão comum no Novo Testamento, no Antigo, para fazer referência ao Antigo Testamento. Toda vez que você vê oráculos de Deus, a referência aqui do autor aos Hebreus é ao Antigo Testamento, né? Então a ideia é de que aqueles crentes, eles estavam sempre tendo que aprender de novo as coisas mais básicas sobre a Escritura que eles tinham acesso naquela época, que era o Antigo Testamento. Então a ideia é de que vocês estão sempre tendo que acessar novamente o Antigo Testamento, porque vocês nunca aprendem, a ideia é que vocês não sabem o básico da Escritura. Vocês não sabem o básico do Antigo Testamento, vocês não sabem o mínimo. Então, essa é a crítica. Né? Reparem que o autor aqui aos Hebreus, ele pega pesado, né? Contra aqueles crentes, né? A ideia de que eles deveriam estar maduros na fé. Essa é a ideia, né? E aí, é interessante, né, que se você parar para pensar lá na história da igreja, a preocupação com o ensino, com o aprendizado, foi uma preocupação muito grande
tanto dos pais da igreja quanto dos reformadores, por exemplo. Lá eu li isso aqui no comentário, ele fala que nos primeiros séculos do cristianismo, todo crente, né, antes da sua profissão de fé e batismo, o que se exigia dele? Ele tinha que decorar os 10 mandamentos, ele tinha que decorar o Pai Nosso e ele tinha que decorar o Credo Apostólico. Alguns dizem que lá no próximo século V, por exemplo, alguém que fosse ser ordenado, por exemplo, ele tinha que quase que decorar o salmo inteiro, por exemplo. Era de tanta exigência que se fazia, né, para alguém, para se verificar, né, se aquele candidato era um crente mesmo, que tinha de fato aprendido o que era a fé cristã, né? Um comentarista, né, ele traz uma frase interessante. Ele fala assim, ó: pesquisas recentes mostram que a maioria dos cristãos professos não pode, por exemplo, citar metade dos 10 mandamentos, citar o nome dos 4 evangelhos ou articular o que significa o termo justificação. Repare que a gente está numa sociedade hoje, no mundo de hoje, de tanto acesso a tanta coisa, né? A gente olha na internet, bota no YouTube, né? Você tem acesso a tantos pregadores, né? Pregadores bons, né? A gente conhece vários aí. Mas repare que nunca se viu uma geração tão ignorante, né? Teologicamente, né? Uma geração tão que despreza tanto, né? O conhecimento, né? Você vê que ainda que nós tenhamos aqui hoje, não só na internet, como em bibliotecas, em livros, tanto material bom, enriquecedor, de boa teologia, ainda assim a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Só você ligar a televisão, né? O canal você vê por aí, né? Certos pastores, você vê que quantas pessoas são enganadas, mesmo com conhecimento à disposição facilmente. Aí, né, você vê que, de fato, é muito comum as pessoas nadarem nessa piscina rasa aí dos princípios aí da fé. Reparem que a ideia é de que as pessoas estão sempre aí engateando, devagar, vagarosas, né? É essa a ideia. Aí no final do 12, aí, a gente está no 12, né? Ele vai dizer assim, final do 12 e 13, né? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, né? É interessante aqui, né, que o autor aos Hebreus ele vai fazer uma analogia agora, usar de uma metáfora, né, para comparar, né, o estado espiritual, ou para exemplificar, melhor dizendo, o estado espiritual daqueles crentes. Ele vai comparar a ideia de uma criança e a dieta de uma criança, né, especialmente de um bebê, né, com o leite, né, ou em relação à comida sólida de um adulto, né, de alguém mais maduro, dessa ideia. A gente sabe que o leite, né, é um alimento muito característico, né, comum de bebês, né, de pessoas aí que acabaram de nascer, né, enquanto ali a comida sólida, né, é uma comida própria para quem já está com o seu organismo mais amadurecido, né. Então, por exemplo, um bebê, né, eu tive o Isaac há pouco tempo, até os 6 meses, ele não tem ainda o organismo pronto, né, preparado para se alimentar de outra coisa senão somente o leite. Né, e tem que ser o leite materno, no máximo ali uma fórmula, né, que a gente compra, que é bem cara, por sinal, né. Mas repare que por quê? Porque o seu organismo está ainda imaturo. Então, é de se esperar, por exemplo, que um bebê, né, se alimente somente de leite, porque a sua fase, né, a sua fase de idade, né, implica em que o seu organismo ainda é um organismo, de fato, ainda imaturo, né? Mas qual é o ponto? À medida que a criança vai crescendo, né, em idade, e vai aumentando em idade, espera-se uma mudança de quê? De dieta. Espera-se que uma criança ela possa se alimentar de um alimento mais sólido, um alimento mais próprio para cada ali, faixa etária. Então, a ideia é a seguinte, né? Quanto mais, qual é o paralelo que ele está fazendo aqui, né? Quanto mais tempo nós temos de fé cristã, de conversão, né, de crentes, né, espera-se que nós tenhamos alcançado uma maturidade maior. Então, a ideia é, se você tem tempo de crente, se você aí cresceu em idade, né, de crente, digamos assim, tempo de crente, mas ainda conhece pouco da fé, ou ainda pratica pouco a vida cristã de maneira fiel, de maneira piedosa, é algo de errado com você. E era isso que estava acontecendo naquela ocasião. Aqueles crentes, como a gente viu, não tinham pouco tempo de convertidos, né? Já tinham se passado
bastante tempo e eles ainda estavam ali engateando na fé. Então a ideia de que eles estavam como se fossem adultos em tempo de vida cristã, de conversão, mas quando olhavam para a vida de fato deles, né, a produção de boas obras, o grau de conhecimento da fé, a vida em piedade, em santidade, eles estavam ali ainda engatinhando, era como crianças bebendo leite. Então essa é a comparação, né, que eles fazem ali. Então, reparem que ninguém amadurece somente tomando leite. Ninguém amadurece com uma bebida rala. Ninguém amadurece tomando algo ou sempre tomando aquela bebida rala. Então essa a ideia, né? Essa exortação do autor aos Hebreus, né, se assemelha muito ao que Paulo escreve lá, né, em 1 Coríntios 3:1, quando ele vai dizer assim, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Então repara que como que mesmo Paulo aqui, né, o autor dos Hebreus compara aqueles crentes como crianças, né? Repara que geralmente quando alguém, né, se te compara a uma criança, você se sente um pouco para baixo, né? Você é infantil demais, você é uma criança, então a ideia é que você é imaturo, você ainda não desenvolveu, você ainda não aprendeu. Então reparem, essa a ideia, né? Esse o processo natural, né, esperado, né? E aí ele vai continuar dizendo ainda, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Repara que a ideia ele fala que esse que se alimenta de leite, né, é inexperiente. A ideia de inexperiente aí, né, essa palavra no original lá no grego é não provado. É alguém ali que falta perícia, né, falta prática. É alguém que não desenvolveu ainda, não se desenvolveu. Né? Crianças, né, bebês, especialmente crianças, de modo geral, são inexperientes na vida. Né? Ainda não desenvolveram, ainda não conhecem nada, né? Ainda não sabem de nada. Né? E a ideia de que um crente, né, de fato um crente imaturo, esse crente é um crente que ainda falta-lhe muito aprender mais da palavra do Senhor, desenvolver as suas faculdades espirituais. É essa a ideia. Por exemplo, você pega aí, de um tempo atrás, né, a gente viu isso algum tempo atrás, existia uma onda calvinista aí, né? Todo mundo queria ser calvinista, né? Todo mundo queria ser reformado. Aí meio que virou uma moda, né? Pessoas que descobriram a teologia reformada, né, no YouTube, né? Alguns pregadores aí bons aí. E aí todo mundo se dizia reformado. Aí você perguntava algumas coisas, as pessoas faziam uma espécie de esquizofrenia, né? Misturavam pentecostalismo com teologia reformada, enfim, ou seja, é muito da moda, as pessoas veem aquilo como algo legal, mas ainda não se esmeram em de fato aprender, em se envolver, em buscar de fato, por exemplo, um culto reformado, por exemplo. Porque ser calvinista e ser reformado não é a mesma coisa. Você pode ser calvinista, você pode acreditar de fato que Deus elegeu os seus ali, beleza. Mas ser reformado envolve muito mais coisas. Por exemplo, envolve pertencer, por exemplo, a uma igreja de fato reformada, a cultuar a Deus numa igreja de fato que prega ali os ideais de fato da reforma, né? De um culto que preza pelo princípio regulador, por exemplo. Então, repare que ser reformado é muito mais do que isso. Então, só que isso de fato envolve ou demanda um amadurecimento na fé. Amadurecimento na fé cristã. Essa é a ideia. Aí Paulo vai dizer lá, né? Lá em 1 Coríntios 13:11, assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então a ideia de que de homens verdadeiros, Deus espera experiência, Deus espera maturidade. É essa a ideia. E a pergunta é, no que eles eram inexperientes? E aí o próprio autor dos Hebreus vai responder. Ele vai dizer assim, ó, inexperientes na palavra da justiça, porque é criança, né? Reparem que a ideia aqui é de que faltava, né, aqueles crentes crivo, faltava aqueles crentes, de fato, a capacidade de julgar. Basicamente, a ideia de que eles eram como os crentes muitos de hoje, né, que são levados por modismo, são levados por exemplo, pregadores de internet, por exemplo, seguem qualquer teologia, né? É como uma criança, por exemplo. Uma criança, ela é inexperiente porque se você oferecer qualquer coisa, né, um doce, por exemplo, né, ela pega, ela não julga. Poxa, quem é esse cara? Geralmente, se você não ensinar bem o seu filho, né, claro. Mas geralmente uma criança, ela é ingênua, né?
Crianças não são inocentes, mas elas podem ser ingênuas, né? Elas podem olhar aquilo ali, opa, um doce, legal, vou pegar. Então, repare que o crente ingênuo, um crente de fato inexperiente, ele é um crente, por exemplo, que gosta de ouvir todo mundo, né? Eu conheço pessoas assim, pessoas que gostam de ouvir, sei lá, o Bispo Macedo, né? E ao mesmo tempo o Augusto Nicodemos, né? O John Piper. Repare que não faz o menor sentido. Mas para eles, tanto faz. Eu conheço algumas pessoas assim. Tanto que o importante é que alguém está pregando ali. Independente do que está sendo falado, está pregando, então é de Deus. Então eu conheço gente assim. Então, repare que é uma falta de perícia, de crivo, de tato. Então essa é a ideia de inexperiente na palavra. É essa a ideia. Né? Repara que uma criança, né, ela não está pronta ali, né, para, por exemplo, tomar decisões. Ela está sempre tendo que ser orientada, tendo que ser corrigida. Essa ideia. Então, repara que o crente, né, imaturo, ele nunca anda por si só, essa é a ideia. Ele nunca anda por si só, ele está sendo sempre ser levado, guiado na mão, como uma criancinha. Essa é a ideia. E lá no 14, né, ele vai dizer assim, né, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Interessante aqui, né, que ele vai agora descrever no 14, né, o adulto espiritual. Ele sai agora da figura do imaturo, né, da criança, do leite, e vai falar da comida sólida, do adulto, do maduro espiritualmente, né? Ele vai falar aqui, por exemplo, que são aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, né? É interessante que a ideia de prática aqui, né? A ideia de hábito, né? A ideia de uso contínuo, né? De uso constante, né? Então, a ideia de que, por exemplo, o crente maduro não é necessariamente aquele que sabe muito, ou sabe mais, ou tem conhecimento de muita coisa, mas aquele que sabe praticar. Esse é o ponto. A maturidade também está fundamentalmente ligado à prática. Existem pessoas que sabem muito, mas são orgulhosas. Sabem muito de teologia, por exemplo, mas são orgulhosas, são prepotentes. E vivem pouco. Repara que é muito mais sábio a pessoa, por exemplo, que não é um mestre na igreja, mas que tem ali sua alimentação de conhecimento, mas ela vive uma vida piedosa, uma vida de crente, uma vida verdadeira. Essa pessoa, de fato, madura. Essa é uma pessoa, de fato, madura. É claro que todos nós devemos buscar maior conhecimento, né? Maior maturidade. Mas o ponto aqui é que a pessoa, de fato, madura é aquela que sabe que pela prática, como ele vai dizer aqui, né? Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, né? Um autor vai dizer assim, né? A maturidade espiritual não advém dos eventos isolados, né? Nem de uma grande explosão espiritual. Advém, sim, de uma aplicação regular da disciplina espiritual. É muito comum, né, você ver pessoas buscando, né, uma mudança de vida, por exemplo, indo numa conferência, indo num show. Nada contra você ir em conferências, né? Mas o ponto é que não haverá uma virada de chave necessariamente num evento onde você possa ir, num show, ou alguma conferência, ou algum outro lugar. Né? Como ele vai dizer aqui, né? Essa maturidade ela vai ocorrer numa aplicação regular da disciplina espiritual. No correto, por exemplo, o uso dos meios de graça, né? Da oração, a participação dos sacramentos, por exemplo, a comunhão dos santos. E repara que a aplicação regular ela sim denota assim, uma maturidade. É mais ou menos como alguém que estuda para o concurso público, por exemplo, né? O que faz uma pessoa passar? Porque ela tem uma mente brilhante? Não necessariamente, ela, aliás, é muito raro isso. Mas geralmente quem passa é quem tem uma aplicação ali regular, todos os dias ali estudando. Pouquinho, fazendo ali suas 3 horinhas por dia, ela vai passar, provavelmente. Né? Então a ideia é de que essa aplicação regular, essa é a prática que é demandada do crente, né, verdadeiro. Né? Ele vai dizer que por meio dessa prática, ele tem as suas faculdades mentais exercitadas, como o texto vai dizer aqui para a gente. Para quê? Né? Aí o autor vai trabalhar aqui a ideia. Né? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Né? Essa ideia de faculdades exercitadas aí, né? Essa expressão significa assim, uma capacidade desenvolvida. A ideia de uma capacidade treinada. Né? Existem 2 linhas aqui. Né? Por exemplo, a primeira é de que esse discernir não somente o bem, mas também o mal, tem a ver com discernimento moral. Por exemplo, uma criança ela não tem essa capacidade treinada ainda, porque ela não tem uma noção moral, né, uma ideia ainda de diferenciar bem e mal, como nós adultos temos.
Nós sabemos que se nós passarmos na rua e vermos uma pessoa estranha, a gente, opa, tem alguma coisa de errado. Ou se nos é apresentada uma tentação, a gente sabe discernir, ó, isso é pecado, preciso fugir disso aí. Uma criança ainda está desenvolvendo essa ideia, esse senso de moral. Ela tem, mas ela não é tão amadurecida quanto os adultos, por exemplo, né? Então, os adultos são capazes de fazer escolhas morais mais sabiamente do que crianças, né? Mas ainda há alguns estudiosos que entendem essa ideia de discernir não somente o bem, mas também o mal, não somente em termos de bem e mal no sentido moral, mas sim em termos de bem e mal em termos teológicos e doutrinários. Então, a ideia é a seguinte, né? O crente maduro, ele sabe diferenciar doutrina boa, benéfica, de doutrina herética. Sabe diferenciar aquilo que vem de um falso pastor, por exemplo, daquilo que vem do verdadeiro pastor. Ele sabe ouvir a ideia, assim, sabe se guiar pela voz do seu pastor. Então, a ideia de que o crente verdadeiro ele não é facilmente enveredado ou enganado, né, pelo canto da sereia, digamos assim, as heresias que a gente vê por aí. Ele é um crente que está sempre sabe diferenciar o falso ensino do verdadeiro ensino. A ideia de diferenciar o bem do mal. Ele é maduro para isso, ele tem crivo para isso, né? Essa a ideia, né? E é interessante, né? Que é o que muito acontece, né, hoje em dia, né? Assim como uma criança facilmente é tentada, né, a abocanhar um doce que lhe é oferecido, as pessoas como falsos mestres, falsos pastores, quando eles vêm, por exemplo, pregam, por exemplo, coisas que agradam a massa, né? Geralmente as pessoas são atraídas por isso. As pessoas estão buscando aquilo que elas querem ouvir. Então, reparem que elas não têm um senso de discernimento de bem e mal, né, em termos doutrinários, de entender que aquilo a levará para o inferno, para o mau caminho, para longe de Cristo. Então, elas não têm essa maturidade desenvolvida. É isso que ele está dizendo. Era esse o problema daqueles crentes, né? E aí, meus irmãos, eu caminho aqui para o final, né, mostrando aqui algumas coisas, né? A gente viu no início, é interessante, né, que na introdução, né, que o grande problema daqueles crentes era a sua tentação ou o desejo daqueles crentes em retroceder, em voltar ao judaísmo. Essa era uma tentação ali, porque a gente viu que isso se devia por causa do sofrimento, né? Aquela igreja estava passando por sofrimento, que estava vindo àqueles crentes por conta da conversão. Eles tinham se convertido ao cristianismo, vindo do judaísmo para o cristianismo, e estavam sofrendo perseguição por conta disso, e por conta do sofrimento e perseguição, eles queriam voltar de novo ao antigo judaísmo, né, a retrocederem na fé. Mas é interessante, né, que a gente for comparar com Cristo, né, com Jesus, né, Jesus também foi um homem que muito sofreu, né, que muito sofreu na sua vida, mas ele nunca retrocedeu. E é interessante que nesse mesmo capítulo 5 de Hebreus, lá no versículo 6 e 7, o autor de Hebreus vai falar que mesmo sendo filho, né, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, repara que Cristo ele faz o caminho inverso, né? Enquanto aqueles crentes hebreus eles estavam ali sendo tentados e querendo retroceder por conta do sofrimento, o Senhor Jesus, diz o autor aos Hebreus, ele aprende a obediência por meio do sofrimento. Quanto mais ele sofria, mais ele aprendia a obedecer, a se submeter ao seu Pai. Então, reparem que enquanto aqueles crentes hebreus queriam parar por causa do sofrimento, o Senhor Jesus ele aprendia, ele crescia, né? Então, o que isso ensina para a gente? Que o sofrimento, né, ele não é um fator que deve nos determinar, né, a nossa estagnação espiritual, porque a gente deve deixar, por exemplo, às vezes a gente sofre em diversos sentidos, né? Por exemplo, a gente tem uma perda familiar, ou, por exemplo, a gente tem uma perda de um emprego, e aí a gente acaba desanimando, ou a gente tem uma rotina muito pesada, muito cansativa, e a gente tem sofrido com essas coisas, e não sabido lidar com essas coisas, a gente tende muitas vezes a estagnar, a querer priorizar os nossos próprios interesses, por exemplo, e não os do Senhor. E não, por exemplo, tirar o domingo, por exemplo, tem uma vida muito cansativa, então eu vou tirar o domingo para descansar. Para que, embora, claro, todo mundo sabe que o dia de domingo é um dia muito corrido, né? Mas é um dia onde você mais descansa espiritualmente. Você está cansado, de fato. Mas repara que essa demanda de estar na casa do Senhor, essa responsabilidade, melhor dizendo, ela vai te fazer descansar ao invés de estar mais cansado. Porque é o dia do descanso, né? A gente precisa lembrar disso.
Então, repara que quanto mais a gente está sendo pressionado, está sendo, de fato, cumprir com as nossas demandas, o Senhor nos promete, né, um descanso no seu santo dia. Então, repara que não é o sofrimento que vai nos impedir, né, de crescer e amadurecer no Senhor, né? É uma história interessante também, né? Lá no capítulo 2, né, de Lucas, né, quando narra ali, os irmãos devem lembrar a história de José e Maria, né, quando levaram Jesus até a festa ali de Jerusalém, ali a festa da Páscoa, né? E aí eles acabam ali a festa, eles vão para casa, né? E aí eles passam alguns dias, eles se dão conta, né, que Jesus tinha ficado para trás, né? E eles voltam, né? Lembra da história? Eles voltam até Jerusalém. E diz que eles ficaram ali 3 dias procurando o Senhor Jesus, né? E eles acham ali Jesus no templo, né? Ele diz o texto lá de Lucas 2, né, que ele estava ali no templo, entre os doutores da lei, sentado, né, ouvindo e também os interrogando. Né? Então é interessante, né, que o texto vai dizer lá de Lucas que todos ali o admiravam, né, pela sua inteligência e resposta ali, né? Então reparem o contraste que há, né, entre esses crentes aqui hebreus, né, tão imaturos na fé ainda, e o Senhor Jesus, né? Aqueles crentes hebreus, eles eram adultos, né? Eles tinham muito tempo de crença, estavam sentados no banco da igreja há muito tempo, mas eles ainda, quando deveriam estar ensinando, eles ainda estavam aprendendo, ou tendo a necessidade de aprender. E o Senhor Jesus aqui, quando muito novo, né, com apenas 12 anos de idade, ele não apenas aprendia, ele também aprendia, mas ele já estava interrogando, como diz o texto, né, aqueles mestres ali no tempo. Ele não apenas estava aprendendo, mas ele também estava ensinando. Ele tinha capacidade, a maturidade de ensinar. Então, repare que contraste, né? Você vê aqui, né, enquanto aqui em Hebreus 5 você vê, né, crentes, né, ou adultos que ainda se alimentavam de leite, né, e mesmo sendo adultos, né, lá em Lucas 2 você vê o Senhor Jesus, mesmo sendo ainda um jovem, né, um adolescente de 12 anos ali, ele já comia comida sólida, né? Já era maduro o suficiente, né? Então reparem que nos ensina, né, que nunca é cedo demais para a gente amadurecer. E também nunca é tarde demais.